Alan McNish, diretor de corrida da Audi, senta numa entrevista para o Motorsport Week e solta a frase que devia estar bombando em todo o grupo de WhatsApp de fã de F1 no Brasil. Não vai ter atualização de motor para o resto de 2026. Nenhuma. Zero. As mudanças de verdade só chegam em 2027. Deixa isso decantar um segundo. Estamos em agosto de 2026. Faltam ainda várias corridas pela frente. A temporada nem chegou na reta final. E a equipe já decretou. O motor que o Bortoleto tem hoje é o motor que ele vai ter até dezembro. E o motivo que o próprio McNish deu não foi sobre limite técnico, não foi sobre dificuldade de engenharia, não foi sobre a gente ainda não descobriu como fazer isso funcionar. Foi sobre planilha, foi sobre dinheiro. Ele apontou direto para o teto orçamentário da Fórmula 1 e disse, com todas as letras, que a equipe precisa administrar cada centavo, que não dá para gastar tudo de uma vez, porque depois não sobra munição para briga mais lá na frente. Traduzindo isso para o português bem direto, a Audi decidiu que prefere guardar dinheiro no cofre agora do que dar para o piloto brasileiro as ferramentas que ele precisa para brigar de igual para igual nesse exato momento da temporada. E olha, eu entendo gestão financeira. Toda a equipe de Fórmula 1 opera dentro de um teto de gastos, desde que o budget cap foi implementado. Isso não é novidade nenhuma. Mercedes lida com isso, Red Bull lida com isso, Ferrari lida com isso. Faz parte do jogo. O que incomoda aqui não é o conceito de gerenciar orçamento, é a escolha específica de onde cortar. E o corte caiu bem em cima do motor do carro, que o único piloto pontuando da equipe está usando agora. Porque vamos aos fatos, sem drama, só olhando para o resultado em pista. Bortoleto pontuou nas últimas 3 corridas seguidas. 3 corridas consecutivas. Isso não é sorte, não é acaso. Isso é consistência real, construída dentro de um carro que a própria equipe já classificou como regularmente entrando no Q2, mas nunca realmente ameaçando sair do meio de pelotão. Foi literalmente assim que o desempenho da Audi foi descrito na reportagem que trouxe essa notícia. Ou seja, mesmo com um carro limitado, o brasileiro está entregando o máximo que dá para entregar. E a resposta da equipe para esse esforço todo é: valeu, obrigado, mas o motor vai ficar como está até o ano que vem. Isso não é maturidade estratégica disfarçada de paciência, não é aquele discurso bonito de estamos construindo algo sólido a longo prazo. Isso é, na prática, pedir para o piloto que mais entrega resultado da equipe competir com uma mão amarrada nas costas, enquanto o resto do grid segue evoluindo as próprias unidades de potência ao longo de toda a temporada. Porque não é só a Audi que existe nesse campeonato. Enquanto o motor do Bortoleto fica congelado, McLaren, Ferrari, Mercedes, todo mundo continua trazendo peça nova, continua refinando, continua correndo atrás de cada décimo de segundo. E o carro que ele vai pilotar em outubro vai ser, tecnicamente, quase idêntico ao carro que ele pilotou em julho. E se você acha que eu estou exagerando o tom disso, presta atenção em como o próprio McNish tratou o assunto, quando foi perguntado sobre a evolução para 2027. Ele riu. Literalmente riu da pergunta e respondeu de um jeito quase debochado, dizendo que ainda era cedo demais para falar sobre isso, que estavam só na metade de 2026 e que precisava tomar um chá antes de comentar. Uma resposta leve, tranquila, típica de quem está comentando um assunto administrativo qualquer, sem sentir o menor peso do que essa decisão representa para quem está dentro do cockpit, correndo, suando, arriscando a vida em cada curva para extrair décimos de um carro que já foi condenado à estagnação até dezembro. Porque enquanto o dirigente escocês brinca sobre o assunto do outro lado do microfone, tranquilo, tomando o chá dele, é o brasileiro quem sente isso na pele. É ele quem vai largar corrida após corrida, sabendo,
com antecedência que o motor debaixo dele já foi congelado por uma decisão de escritório, tomada longe da pista, sem consultar quem está arriscando o pescoço para fazer aquele carro andar. E aqui fica a pergunta que todo torcedor brasileiro tem o direito de fazer, sem meias palavras. É justo que o único piloto responsável por praticamente toda a pontuação da Audi na temporada seja justamente aquele escolhido para competir com equipamento estagnado pelos próximos meses? Porque não estamos falando de uma equipe pequena, sem estrutura, brigando para sobreviver no fundo do grid com dinheiro contado. Estamos falando de uma montadora gigante, alemã, com décadas de história vitoriosa em outras categorias do automobilismo mundial. E mesmo assim, a escolha estratégica dela foi guardar recurso para o futuro, em vez de acelerar o desenvolvimento agora, no momento exato em que o piloto mais precisa desse empurrão. Vale lembrar até o próprio Hülkenberg, companheiro de equipe do Bortoleto, comentou que a atualização trazida lá na Espanha ajudou a melhorar a dirigibilidade do carro e que os resultados recentes são sinal de progresso. Beleza, progresso existe, ninguém está negando isso. Mas repara na diferença entre melhorar dirigibilidade com ajuste fino e trazer mais potência de motor para brigar de verdade lá na frente. São coisas completamente diferentes. Um ajusta o comportamento do carro, o outro muda o patamar de competitividade. E é justamente esse segundo, o que realmente importa, que ficou trancado até 2027. Isso levanta uma suspeita que incomoda e que eu acho que precisa ser dita sem rodeio. Será que existe, dentro dessa decisão, uma falta de urgência genuína com o presente do Bortoleto? Será que a Audi está tão focada em construir um projeto redondinho de longo prazo que esqueceu que tem, agora, hoje, nesse exato momento da temporada, um piloto brasileiro provando semana após semana, corrida após corrida, que merece um carro à altura do talento que ele já demonstrou ter? Porque, no fim das contas, essa não é uma discussão só sobre motor, só sobre budget cap, só sobre estratégia fria de engenharia. É sobre um piloto de 21 anos que carrega o orgulho de um país inteiro toda vez que veste o macacão e entra naquele cockpit. É sobre alguém que já provou, com resultado em pista, que merecia mais investimento, mais prioridade, mais urgência. E que, mesmo assim, está sendo, na prática, freado por uma escolha financeira que ele nem teve voz para opinar. E esse tipo de decisão tem histórico na Fórmula 1, viu? A categoria já viu talentos gigantescos perderem anos preciosos de carreira presos dentro de projetos que escolheram investir devagar, com calma, enquanto o relógio da carreira do piloto continuava correndo sem parar. Ninguém segura vaga eterna nessa categoria. Ninguém espera o piloto quando a equipe estiver pronta. E cada temporada com o motor congelado é uma temporada a menos de janela real para esse piloto provar, com um carro competitivo debaixo dele, o tamanho de tudo que ele é capaz de fazer. E vocês sabem que esse canal não fica só na superfície dessas histórias. A gente traz o que a imprensa internacional está falando, cruza isso com os resultados reais do Bortoleto na pista e mostra para vocês, sem filtro, o tamanho real do que está em jogo para o futuro desse piloto. E tem um detalhe que reforça ainda mais essa desconfiança. A Audi entrou na Fórmula 1 nesse ciclo de regulamento exatamente para construir reputação de fabricante forte, competitiva, capaz de brigar de igual para igual com Mercedes, Ferrari e Honda no desenvolvimento de motor. Foi esse o discurso oficial usado para justificar o investimento bilionário da marca alemã na categoria. E agora, no primeiro ano de disputa real, a mesma equipe que prometeu ambição técnica escolhe, publicamente, dizer que vai segurar o motor por mais de um ano inteiro. Isso não bate com o discurso inicial.
E quem sente esse descompasso na prática não é a diretoria, não é o departamento financeiro. É o piloto que está lá sozinho, na pista, correndo contra times que não vão dar trégua nenhuma, esperando a Audi se organizar. Agora eu quero saber de vocês, de verdade. Acham justo isso? Uma equipe segurando o motor do único piloto que está entregando resultado, enquanto o resto do grid segue evoluindo peça atrás de peça? Coloca aí embaixo, nos comentários, o que vocês pensam sobre essa estratégia da Audi. E se vocês acreditam que o Bortoleto merecia sim um tratamento diferente depois de tudo que ele já provou nesse ano.